Maltinha, eu começo este vídeo a pedir imensa desculpa a toda a gente que nos está a acompanhar, em especial ao Mateus, o nosso adversário de hoje do modo carreira. Eu não consegui fazer a tática hoje e não faço ideia qual foi o resultado, mas independentemente de qual tenha sido, não é justo. A maior forma de mostrar respeito ao treinador adversário é dar o máximo, e hoje a gente não conseguiu. Eu infelizmente tive uma situação no trabalho que eu tinha a certeza absoluta que acabava por volta das 8 da noite e acabou às 10 da noite e simulava às 9h40, portanto eu cheguei pouco tempo depois de simular. Infelizmente os dois despertadores que eu tenho no telemóvel, alarmes, tocaram, mas eu não conseguia ouvir, então vamos jogar este jogo sem fazer a equipa. Eu nem sei que tática é que eu tinha, provavelmente foi a do amigável, a última amigável que fiz, portanto não sei qual foi, mas o alinhamento de certeza que está trocado, porque eu tive muita atenção no dia de hoje. Hoje foi um dia que eu me dediquei muito à nossa equipa, comprámos um jogador muito importante, treinámos muitas vezes os nossos jogadores, porque estava a haver um evento de treinos de 2 horas, e custa-me, fico revoltado, porque esta era uma oportunidade muito boa para a gente ganhar. O Mateus tem uma equipa significativamente mais fraca que a nossa e nós podemos deixar fugir essa oportunidade neste jogo. Malta, vamos jogar e peço desculpa a todos, independentemente do resultado que for. E nem vou fazer nenhum comentário, malta. Perdemos e é justo, a gente não fez a equipa, portanto é mais que justo. Nunca tinha visto algo assim, tens de começar com os jogadores, enfim, é revoltante, malta, é revoltante. Mesmo para o Mateus que ganhou, eu peço desculpa porque se calhar merecias que eu estivesse no meu melhor, e não tiveste assim um jogo justo. Ganhas os 3 pontos, mas infelizmente a experiência podia ser muito melhor se a gente tivesse dado o máximo. Maltinha, nós no dia de hoje comprámos um jogador importante. Este jogador, Hainaut, é um médio que se torna o nosso melhor médio de nacionalidade francesa com apenas 20 anos, é um médio muito importante. Nós hoje de manhã tivemos transferências notáveis, eu acordei com muito dinheiro em caixa, portanto vendemos 3 jogadores, o Pickford por 14 milhões, o Alisson por 50 e o Vitinha por 23, e com este dinheiro todo fomos buscar este médio muito bom, Hainaut. Este Hainaut provavelmente vai ser um jogador para ficar na equipa até ao fim. Não sei quando começar o evento das transferências, da loucura das transferências, eu provavelmente vou vender este jogador, e alguns jogadores que eu pensava que iam durar até ao final, por exemplo o Aït-Nouri também se calhar vai embora. Malta, vamos ver os resultados de hoje. Eu estou doente com isto, mas temos de levantar a cabeça e amanhã vamos jogar com o Simões, que estava em primeiro pelo menos até agora. Vamos ver como é que são os resultados e temos de ganhar. CPN 14 ganha 2-0 ao Vitória 19-06. Quinha ganha 2-0 ao Sou Duda. O Zé Tigresa ganha 1-0 ao Lai Pluckme. Muitas vitórias caseiras hoje. Estrilho ganha 3-0 ao Gonçalo Pinto e o F Madeira perde 0-1 com o Manager BL. Portanto, o primeiro treinador aqui a ganhar fora de casa num jogo muito equilibrado, com uma expulsão já no fim. O F Madeira, eu tive por acaso, por curiosidade, tive a ver vídeos nossos de há algum tempo, porque hoje, no vídeo de hoje,
no vídeo de ontem, eu estou baralhado, já perceberam isso? No vídeo de ontem, houve um treinador que comentou no vídeo, já vamos passar lá, que tínhamos de reformular a tática de 4-4-2 e eu fui ver o vídeo antigo de 4-4-2 e ele é realmente muito antigo. Ainda estava na minha casa antiga a viver com a minha mãe. Bem, o F Madeira comentou nesse vídeo, portanto este treinador é um presidente do canal OSM Pro, já nos via há para aí 2 anos atrás, portanto obrigado pelo teu apoio, F Madeira. O Trasador de Champions empata a 0 com o João Barros, o TRKZ perde 2-3 contra o Bruno Assunção. Isto parece incrível, malta, este jogo parece incrível para o que eu vou dizer a seguir, vejam só. Portanto, malta, eu quero agradecer ao TRKZ, porque pela esta fantástica doação. Ele apoiou o nosso canal aqui no nosso site, podem ver no primeiro link da descrição. Nós temos aqui o histórico dos maiores doadores do canal, desde que encontramos esta plataforma fantástica para a malta que nos gostar de apoiar, poder dar o seu contributo e ficar aqui registado quem deu o seu contributo historicamente. Isso pode ser organizado por mês e por semana, ou por todos os tempos. É muito interessante esta plataforma, muito mais justa do que o YouTube, que vocês muitas vezes doavam-nos uma quantia e esse dinheiro era esquecido, portanto já nem havia registros que vocês nos tinham doado. Eu ficava louco com isto, eu contactei o suporte do YouTube a perguntar, então mas como é que eu consigo ver o que as pessoas doaram, quem é a pessoa que doou mais? E eles simplesmente disseram-me, isso não é possível, tens de ver nos comentários dos vídeos, as doações estão lá perdidas. Isso parecia-me surreal, então eu tinha que arranjar uma solução e este Typestream é a melhor plataforma da Europa para apoiar youtubers e pessoas da Twitch, coisas desse género. Eu fui obviamente procurar inspiração noutros canais, neste caso até foi noutros canais de Twitch, e inspirei-me, e este é perfeito para aquilo que nós queremos, e temos aqui o registro dos nossos maiores apoiadores. Portanto, um grande abraço para o TRKZ91 que nos dá um grande apoio. E este jogo é fantástico porque o TRKZ, por coincidência, defrontou hoje o Bruno Assunção no modo carreira, os nossos, até ao momento, únicos doadores do canal. Portanto, é inacreditável esta coincidência. Ganhou o Bruno Assunção 3-2 num grandíssimo jogo de futebol, 9 remates a 6, a eficácia ditou o resultado. Portanto, azar aqui o TRKZ que perde este jogo. Ora bem, maltinha, o Osvaldo ganha 1-0, o Osvaldo está muito forte, já deu para ver, ao Team Gandhi. Rui Silnós ganha 4-1 ao Jorge Sorin. O Simões volta a ganhar, malta. Simões volta a ganhar e está na liderança. 6 remates a 3, bom jogo do Simões. Special One também está num bom momento de forma e ganha o jogo. Tem a sorte de o Remedy falhar o penalti, mas no segundo marca, portanto houve 2 penaltis, incrível. O Special One ganha 2-1. Malta, olhando para a classificação, temos o Simões em primeiro lugar e o Osvaldo em segundo. Grande jogo. Quinha muitíssimo bem também, ainda não perdeu. E temos o Zé Tigresa também sem derrotas. Há 3 equipas neste momento que ainda não perderam, a outra éramos nós, mas infelizmente por causa da distração de hoje perdemos. Estamos muito mal neste modo de carreira, a culpa é inteiramente minha. Acho que já fizemos o suficiente para ter mais vitórias nos jogos anteriores em que empatámos 4 jogos seguidos, mas fora isso, hoje tivemos muita responsabilidade. A culpa é nossa deste desastre. Maltinha, portanto está assim a classificação neste momento. Um campeonato completamente ao rubro, completamente imprevisível, e ainda vai haver muitas mudanças mesmo, isto eu garanto-vos que vai acontecer. Malta, neste momento o valor de plantel mais valioso, o plantel mais valioso é o nosso, seguido do Estrilho e Zé Tigresa. O jogador que comprámos hoje para o meio campo ajudou muito nessa melhoria, tivemos sorte hoje no mercado de transferências. Olhando por exemplo para o Quinha, reparem que o Quinha está com um plantel de 146 milhões, mas consegue estar em terceiro lugar, portanto vejam só como mesmo com um plantel fraco podemos estar a fazer grandes prestações. A gente jogou contra o Quinha e jogou bem, mas infelizmente empatámos, e agora vamos ter que começar uma série de vitórias. Eu estou revoltado, olha, só para verem a equipa que alinhou hoje foi esta. Portanto o Pogba jogou deste lado, jogámos com um jogador de 50 e o guarda-redes foi o guarda-redes de 50, portanto está mais que explicado este desastre. É mesmo revoltante vermos isto a acontecer, mas volto a dizer, a culpa é minha e eu peço desculpa a todos, porque vocês acompanham-nos
e eu sinto-me na obrigação de dar o melhor possível em cada jogo, e neste jogo infelizmente não consegui. E havia tanta coisa que eu podia ter feito para isto não acontecer, nomeadamente fazer a tática mais cedo. Enfim, fico revoltado com isto. Maltinha, nos comentários de ontem o Fezando diz: Boas Santana, gostava de dar uma sugestão, atualizar o vídeo do 442. Foi isto que eu vi, foi este comentário que eu já tinha lido. Ele foi gravado já há algum tempo, o 442, que está no canal, na nossa série de táticas. Na época ainda nem existiam as posições específicas dos jogadores e hoje não se joga mais em 442 contra-ataque em alta competição, que é a primeira variação da tática ensinada no vídeo. Continuação do excelente trabalho e que finalmente apareçam as suas vitórias no modo carreira. Infelizmente hoje foi o que foi, mas confesso que gostei do meu amigo Diogo, CPN, lhe arrancou um empate. Estou na torcida por ele, pelo time Gandhi, além do meu amigo TRKZ, logicamente. Ora bem, um abraço aí ao Fezante, obrigado pelo apoio. E quanto à tática do 442, eu confesso que já tinha pensado reformular há mais tempo, mas na última pausa que houve do torneio para o modo carreira e do anterior modo carreira para o torneio, eu lanço sempre uns vídeos nessa altura, apareceu em destaque o 5-2-3, na altura penso que foi o Master Guru, não é? O 5-2-3 do Imperador, e também o 6-3-1 recentemente. Portanto eu tive que fazer táticas do 5-2-3 e do 6-3-1 nessas pausas, ou seja, o 4-4-2 adiei. Talvez depois deste modo de carreira vou reformular o 4-4-2, acho que é justo. Dofi diz-nos: sou muito fã do trabalho do Santana, de ajudar a nossa comunidade em português crescer. Um abraço, amigo, um abraço ao Dofi, obrigado pelo apoio. Mr. Fênix diz: usa 4-4-2B remata à vista, portanto aqui uma sugestão tática. Dofi diz: Santana, salve, tem algo que te irrita? Você não gosta no OSM? É uma pergunta. Tipo o simulador de vendas ou o facto de levar golo após um oponente ter uma expulsão. Dofi, há uma coisa que me irrita irrita-me muito, é o ranking de treinadores, é ridículo no OSM. Portanto, não há treinadores do top mundial que sejam bons treinadores. Portanto, estes treinadores que a gente tem aqui, até um português é o número 1, são treinadores medianos, completamente medianos, não jogam em alto nível. A gente pode clicar no português que está a número 1 do ranking, que eu nem sequer cliquei, mas tenho a certeza que vai ser só ligas de porcaria, literalmente. Portanto, vamos lá ver esta, por exemplo. Não vou ver mais nenhuma, mas estão a ver, é uma liga cheia de computadores. E estamos a dizer que este treinador é o melhor treinador do mundo. É ofensivo para quem joga o OSM a sério. Portanto, este ranking do OSM está mal pensado, mal formulado, e para mim é um disparate autêntico. Se fosse eu a decidir como é que fazia um ranking do OSM, porque o ranking antigo de pontos de treinadores também não era o ideal, aquilo que eu fazia era na conta principal, portanto a gente tem 4 contas, não é? Esta conta principal seria uma conta comum a todos os treinadores do mundo do OSM. Portanto, esta conta, os treinadores não podiam fazer o que quisessem com ela. Era uma conta obrigatória para o ranking, onde havia uma classificação mundial de treinadores, dividida por várias divisões. Portanto, imaginem para aí umas 100 mil divisões, divididas por divisão de ouro, divisão de prata. Portanto, na divisão de ouro havia para aí umas 300 divisões, ou 100 divisões. Na divisão de prata havia umas 1000. Na divisão de bronze havia umas 10 mil divisões. Na divisão de lata havia para aí umas 100 mil divisões. Portanto, havia assim várias classificações e depois havia um sistema automático, portanto, que seria o computador a fazer, consoante a posição na tabela classificativa. Portanto, a gente, imaginem, éramos colocados diretamente numa liga qualquer random dessas divisões, e depois iríamos tentando subir de divisão até chegar à divisão de ouro. Por exemplo, imaginem, a gente estava na divisão de lata, lá para o meio, e éramos campeões nessa liga. Era uma liga aí com uns 20 clubes, éramos os campeões número 1. A gente subia logo, imaginem, 70 mil divisões, percebem? O OSM fazia logo um cálculo direto de quais foram as melhores prestações, e aqueles com melhores prestações, com mais pontos, com melhor diferença de golos, com melhor evolução de plantel, tinham uma subida maior nas divisões, portanto podiam subir mais alto, até que chegávamos, por exemplo, à divisão número 1 da Liga de Ouro, e aí tínhamos os 20
uma liga de 20, portanto são os 20 melhores treinadores do mundo daquela altura, portanto assim toda a gente jogava OSM competitivo ao mais alto nível nesta conta número 1, até podia ter outra cor, por exemplo, seria a conta chamava-se mesmo, podia-se chamar conta da classificação mundial, uma coisa assim, percebem? Podia ter uma cor dourada, aliás, a cor até poderia ser consoante a divisão, portanto, dourada se estivessem na Liga de Ouro, bronze se estivessem na Liga de Bronze, assim prateado na Liga de Prata, portanto, estão a perceber a lógica? E se a gente tivesse, imaginem que ficávamos na Liga de Ouro, estávamos na Liga de Ouro, na divisão, imaginem que na Liga de Ouro havia 50 divisões, a gente estava para aí na divisão 30, na Liga de Ouro, ficávamos em primeiro lugar, então subíamos para a divisão 26, por exemplo, ou então ficávamos em quarto lugar e subíamos da divisão 30 para a divisão 29, percebem? Ou ficávamos em último lugar, descíamos da divisão 30 de ouro para a divisão de prata, para aí a divisão 80 de prata, portanto isto seria uma coisa justa e calculada matematicamente, não é? Acho que era mais interessante e é isto que me revolta, e se calhar estendi-me demasiado. Bem, Mr. Fênix, eu só ponho likes nas táticas que depois escolho, que é para saber quais é que escolhi. Vitinho Campos, um abraço Santana, usa a formação 4-4-2 a jogar pelas alas, diz-nos o Vitinho Campos. Lucas Soares, boas Santana, deixa aqui uma tática defensiva, um 3-5-2. Obrigado pelas táticas. O Tiago Fernandes diz que contratei o Donnarumma e estava a evoluir bem até chegar mais ou menos aos 110. A partir daí teve uma redução dos treinos, mesmo tendo o nível dos treinos no máximo. Já me aconteceu várias vezes com vários jogadores. Queria saber se é normal. Abraço e boa sorte no modo de carreira. A ver se deixas os empates. Infelizmente deixei os empates da pior maneira, mas a culpa é minha. Tiago Fernandes, a resposta a essa pergunta é simples. Quanto maior nota têm os jogadores, menos eles evoluem. Quando chegam aos 100 evoluem menos, quando chegam aos 110 ainda menos. Eu vou-vos dar um exemplo. Aqui no modo de carreira a gente contratou o rapaz de nota 100 e tal, portanto reparem, por exemplo, comparado com o Saka, o Einout tem 104, portanto já chegou ao patamar 100. O Saka tem 90, portanto está no patamar 90. Ele tem mais um ano que o Einout, no entanto ele melhora mais, vejam o progresso, do que o Einout. Ok? Estão a perceber a lógica? Quando tu chegas ao patamar 100 melhoras menos, quando tu chegas ao patamar 110 melhoras ainda menos, quando chegas ao patamar 120 ainda menos. Ok? Portanto é normalíssimo, Tiago. Joey, jogo ao OSM há 2 anos, parei 2 vezes de jogar porque não ganhava títulos, voltei focado hoje e tenho a minha primeira final rumo ao top 1000 do OSM. Parabéns, Joe, força nisso, boa sorte. Ivan Bonaparte, boas Santana, acho que deverias apostar mais vezes no 4-3-3. Quem desiste, entretanto, lembram-se que ontem um treinador desistiu. Quem desiste deverias marcar o nome e assim nos próximos modos de carreira não entram mais. Estou no top 3 por sorte, mas é por pouco tempo. Hoje jogo contra o Simões e tenho um mau pressentimento. Boa sorte para ti e para todos, e continuem firmes nesta longa carreira ainda pela frente. É verdade, malta, há muito jogo pela frente. O João Barros diz que concorda plenamente no que toca a apontar os treinadores que desistem. Concordo plenamente, existem treinadores que já acompanham aqui o canal há muito tempo e davam tudo para entrar nesta competição e não conseguiram ainda. Desistir às primeiras contrariedades é muito mau e lamentável. Lembro o caso do Master Guru no último modo de carreira, que à 7ª ou 8ª jornada estava em penúltimo lugar, com 4 pontos e quase foi campeão. Isto não é como começa, é como acaba. É verdade, João Barros, obrigado pelo teu comentário, obrigado também ao Ivan Bonaparte, tem toda a razão. Santana, acho que nunca terá uma tática bola longa muito no meta competitivo, portanto, a pergunta do Kellaby é se a tática de bola longa vai ser jogada de modo competitivo. A tática de bola longa é jogada no modo competitivo muito raramente, mas sempre foi assim, malta, desde que eu jogo isto. Já há 13 anos que é assim. Táticas de bola longa não resultam, simplesmente. Há aí treinadores que dizem, mas houve uma competição qualquer que usei uma tática bola longa, um 4-2-4 ou o que seja, e resultou muito bem, ganhei muitos jogos. Pronto, isso foi um milagre que tiveste. Agora, de forma corrente, ninguém vê em alta competição jogar-se com bola longa de forma normal. Por acaso a gente já apanhou 1 ou 2 grupos que jogam assim, mas é tão raro que isso não se torna uma normalidade.
Neymar Júnior, Santana, creio que se tu jogasses mais ao ataque ganharias mais jogos. Você usa as táticas muito defensivas e consequentemente não ganhas os jogos que poderias ganhar. Um abraço. Obrigado ao Neymar Júnior. É assim, depois dos resultados acontecerem é fácil falar, mas aquilo que eu posso dizer é que, por exemplo, quem está em primeiro lugar neste modo de carreira é o Simões, não é? Neste momento está em primeiro. E a gente, se for ver os jogos do Simões, ganha 1-0. 4-5-1. É uma tática defensiva, malta. Defensiva. Olhamos para o jogo de ontem, o Simões, onde é que ele anda? Ganhou 2-0 fora, o Remedy. Por acaso teve sorte. Outra vez numa tática defensiva. Na taça, o Simões, por acaso passou diretamente? Sim. No jogo anterior à taça, este vai ser o último jogo que eu vou ver. O Simões ganhou 1-0 ao Special One. Por acaso também teve sorte na simulação. E numa tática defensiva. Portanto, estão a perceber? Portanto, isto não é assim tão simples, as coisas, não é? Joga o ataque, é mais provável. Não. O Simões, neste caso, jogou sempre à defesa, até agora, e tem 5 vitórias. Portanto, isso depende de muita coisa, malta. Depende de muita coisa e lembrem-se que o fator sorte está muito presente no ASM. E no futebol real também, não é? Enfim. Gabriel Marques, Santana, creio que seja o momento para você preocupar mais com a tática por si só e não com a do adversário. Um abraço aqui ao Gabriel Marques, podes ter razão. Body diz-nos, sou do Egito, sempre preciso de legendas em árabe nos seus vídeos, por favor. Sou do Egito, sempre preciso de legendas em árabe. Body, as legendas estão em árabe. As legendas estão em árabe. Deixem-me só confirmar. Poxa, tantos anúncios. Vejam as legendas em árabe. Deixem-me confirmar já agora. As legendas estão em árabe. Cá está. Portanto, quem quiser, quem não perceber o português e for árabe, consegue ver aqui em árabe. Percebem? Um abraço aqui ao... Até vou responder, esperem lá. Cá está, malta, a gente respondeu ao Body. Todos os episódios estão em árabe. Um abraço. Foi isso que a gente respondeu. Existe alguma tática 4-2-3-1 em contra-ataque que funcione? Gabriel, às vezes existem circunstâncias muito precisas, mas o 4-2-3-1 meta, geralmente, em alta competição, joga-se sempre em remate à vista. Santana, eu ter um médio ofensivo centro, médio centro e um médio defensivo interfere no meu plantel? Qual é a tática que você aconselha para jogar de forma defensiva em casa? Jogar defensivo em casa, olha, podem ser, por exemplo, 4-2-3-1, 4-5-1, 5-4-1, eventualmente táticas de contra-ataque, o 5-3-2, o 5-3, não, o 5-3-2-3-2, não, o 4-3-2, bem... Já agora até me baralhei. Mas há várias, portanto, passa lá no nosso canal e tens muitas. Em relação a esta pergunta, jogar com os jogadores fora da posição influencia, ok? Portanto, o médio direito, jogar a médio centro, joga um bocadinho pior. Mas atenção, se vocês tiverem um médio direito muito superior ao médio centro, vale a pena jogarem com o médio direito a médio centro. O António deixa-nos aqui um 4-5-1. O telefone chinelo diz: qual é a melhor tática para jogar contra 6-3-1? 6-3-1 é uma tática extremamente defensiva. Portanto, eu diria com muitas defesas. Portanto, se calhar contra uma tática dessas, uma tática de remate à vista com muitos médios, vai ser superior, porque ele vai ter os 6 defesas lá a fazer nada, porque vocês vão atacar com os médios. Percebem? Portanto, pode ser uma boa opção, táticas de remate à vista. José Artur, estou na Copa dos Vencedores e tenho maior plantel. Muito bem. Evolução de plantel é muito importante. Uma pergunta: se outros treinadores fizerem amigáveis contra o meu time, meus jogadores também vão evoluir? Não, exatamente não, só ao contrário. Se tu fizeres amigáveis contra os teus adversários, os teus jogadores evoluem. O 4-3-3 do Tarles, ele deixa-nos aqui a tática. O Ruben Cruzio diz: boas, não reparaste, mas a dica do teu jogo dizia que meteste marcação homem a homem e que isso te prejudicou. É verdade, Ruben. Já o Cascão também me disse isso. A minha ideia era meter marcação homem a homem, porque ele tinha 2 avançados
e a gente tinha 3 defesas centrais e queria que esses 2 deles marcassem os 2 avançados e um ficasse na cobertura defensiva. Portanto, no jogo de ontem nós fizemos 6 remates e o CPN fez e fez um golo nesse único remate que teve. É difícil dizer se foi bem jogado ou não, porque empatámos, mas se tivéssemos ganho, se calhar a história era outra. Santana, a tática que te mandei fui eu que criei ela. Um abraço aqui para o telefone chinelo. Ele ontem mandou-nos uma tática e a gente estava a pensar que essa tática já existia. LOL do Alan Cosa. Santana, você torce para que time no futebol? Tondela, diz o Mr. Fênix. Me dá uma chance no modo carreira. Diz o Zoeira. Você torce para que time? Malta, eu tenho um carinho mais pelo Benfica, ok? Mas não vou entrar por aí, está bem? Porque senão vamos criar aqui polémicas. Ora bem, maltinha, vamos então preparar a nossa equipa para o jogo da manhã e desta vez temos de preparar a sério, porque vamos jogar com o líder do campeonato, Simões, e só há um resultado possível, que é ganhar. Não há volta a dar, portanto não há desculpas. Temos de ganhar o jogo, contra o Simões, não há mesmo desculpa nenhuma possível para isso, para que isso não aconteça. Ele está há 4 jogos seguidos a ganhar. O plantel dele é de 178 milhões, tem nacionalidade italiana ativa. Eu acho que temos condições para ganhar se estivermos bem. Vamos ver como é que corre. Vamos escolher então aqui 2 táticazinhas, malta. Temos aqui uma do Mr. Fênix, um 4-4-2. Eu só tenho 2 avançados, portanto dava-me jeito um 4-4-2 ou por exemplo este do Lucas Soares. Que o 4-5-1 é mais difícil. 4-3-3 também não me dá muito jeito. Eu vou começar com o 4-4-2, malta. Vou começar com o 4-4-2 do Mr. Fênix. Vou começar pela tática dele. É remata à vista. Ai, remata à vista, malta. Fênix. Só me lixam. Eu queria uma tática mais ofensiva para melhorar mais os nossos jogadores. Portanto, vou começar com a tática do Lucas Soares. Vou começar com este 3-5-2, também é remata à vista, mas pronto, paciência. Esqueçam, malta. Reparei agora que só tenho 4 médios, portanto não tenho 5. Também não vou estar a jogar com defesa no meio campo. Isso pode ser prejudicial. Eu preciso ganhar estes amigáveis, agora não posso estar a bébias. Eu vou então voltar ao 4-4-2 agora já me esqueci, pera, já vejo. Deixa-me só pensar aqui. Ok, sim está bom. Vamos jogar em 4-4-2. Portanto, a tática fica assim, o alinhamento. Portanto, uma tática fora do vulgar, uma tática super ofensiva, no entanto é remate à vista. Normalmente o remate à vista é mais defensivo e aqui está completamente o estilo contrário. Talvez em jogo de passe fosse bem mais aproveitado este 4-4-2. O alinhamento ficou então daquela forma. Vamos então experimentar nos amigáveis. Se isto correr mal eu mudo logo para o jogo de passe. Vamos experimentar primeiro com o Jorge Sorinho. Sabemos que a nossa equipa é superior à dele. Ganhámos só um 0. 9 remates a 5. Vamos testar contra o treinador que hoje nos ganhou, o Mateus. Infelizmente a gente não teve no máximo contra ele. Aqui ganhámos 3-0. Boas melhorias. Espetacular. O Tel já está a nível 100. Incrível o nosso menino. Vamos experimentar agora contra... Pode ser o Quinha. Boa, melhorias a rondar os 20%, espetacular. Vamos fazer o último, pode ser contra o F Madeira. Portanto, resultou bem esta tática, 22 remates a 3, assustador. Bem, é provável que eles não tenham a tática pronta, não é? Mas aproveitamos isso. Vamos então de novo à do Lucas, mesmo não tendo o tal médio, a gente vai fazer isso. Vamos lá então meter o 3-5-2, vou meter, como não tenho nenhum médio, vamos meter o Cancelo deste lado. E vai jogar a médio defensivo o Cancelo. Ok, quanto às táticas, é remate à vista, tudo na posição, zona sim, 70, 30, 50. 70, 30, 50, tudo nas posições, zona não, remate à vista, penso que é assim.
Zona sim. Aqui é ativar fora de jogo porque temos três centrais, faz sentido. Vamos fazer amigáveis, malta, bora lá. Lá pela Kimi. Oi, já começa mal. Malta, se não ganharmos o próximo, parece que vai ser o último. Ganhámos, boa. Vamos fazer então o último amigável, pode ser com o Gonçalo Pinto. E terminamos por hoje, malta. Obrigado a todos por estarem connosco no canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Ui, não ganhámos outra vez. É pena. Vamos pôr os jogadores a treinar e até amanhã. Vamos ver se aproveitamos ainda o evento dos treinos a 2 horas e ainda conseguimos aproveitar por 10 minutos. Portanto, vamos meter o nosso médio. Aqui pomos o White Nauri, vai passar de nível. E o nosso guarda-redes Chevalier. Ok? Até amanhã. Passem um ótimo dia. Vemo-nos no próximo episódio. Espero eu com boas novidades, boas notícias e vitórias para todos nós. Bora lá, malta. Um abraço a todos. Fiquem bem. Passem um grande dia. Vemo-nos no próximo episódio à hora do costume. 1 da tarde em Portugal, 9 da manhã no Brasil e para todo o mundo. É o horário que saiu este. Portanto, saem todos no mesmo horário. Portanto, basta verem quando é que sai este, que os outros saem na mesma hora. Tchau, malta.